Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando new detect mouse row, né? Então, o comando new detect mouse row permite detectar a entrada de um comando de clique através do mouse. Então, seria uma entrada através do mouse, né? Mas com o botão do meio do mouse. Então, alguns mouses não possuem o botão do meio. Isso não é muito comum, na verdade é comum que os mouses, né, possuam o botão do meio. Então, esse comando serve para isso, na verdade, para detectar um clique, né, uma entrada de clique com o botão do meio do mouse, né? Então, com isso você consegue desenvolver um robô que consegue interagir, né, que é capaz de interagir com o usuário através de um comando, então, dado com esse botão do mouse, tá certo? Esse comando é muito parecido, a estrutura dele, né, e a funcionalidade, muito parecido com o comando new detect click. New detect click, acho que ele está aqui, ó, deixa eu procurar aqui no manual da linguagem. Então estou aqui no manual volume 1 da linguagem iScripter, onde nós devemos ter aqui no manual outro comando que é muito parecido, né, com esse que é o comando. Olha, temos o comando new detect click right, né? Então temos esse comando new detect click right. Nós temos, deixa me ver, o comando new detect click left também, tá? Nós temos, muito bem, esses dois comandos, new detect click left e new detect click right, são muito parecidos então com esse comando aqui, ó, new detect mouse roll. A única diferença entre eles é que este comando aqui então permite a detecção, né, da entrada de mouse através, a entrada por mouse através do botão do meio do mouse, né, quando o usuário clica o botão do meio. Então nós temos um comando que detecta, na linguagem iScripter, né, que detecta um clique com o botão esquerdo do mouse, com o botão direito do mouse e também com o botão do meio. Como a estrutura desse comando é muito parecida com os demais, que eu já citei, né, que está aqui no manual, eu não executarei esse comando, tá? Não testarei na prática. Apenas explicarei novamente, reforçarei a estrutura de parâmetros deste comando, tá certo? E a estrutura funcional dele, né? Na verdade, mas de uma maneira bem teórica, tá certo? Por quê? Porque eu já expliquei em outros vídeos, né? Aqui no canal da Inteligência Computacional, já falei sobre esses outros comandos aqui, né? Onde você clica com o botão, onde o usuário pode entrar com o comando através do botão direito, botão esquerdo do mouse. E como são parecidos, eu sugiro que você, né, se você tiver interesse, que você pesquise sobre esses outros comandos que eu citei, que você assista aos outros vídeos, porque, como eu já disse, a estrutura desses comandos é muito parecida com a estrutura desse comando aqui. Então são todos parecidos, tá? Não precisarei, na verdade, acho que não há necessidade de testar esse comando aqui nessa aula, tá? Apenas reforçarei então a estrutura básica funcional desse comando. Vamos lá. Reduzirei aqui o tamanho da fonte, né? Então esse comando, ele aceita 4 parâmetros, deixa eu ver, não, 5 parâmetros na verdade, tá? Deixa eu voltar lá no manual, estou aqui no manual da linguagem novamente. Aqui nós temos, ó, o New Detect Mouse Roll. Então aqui nós temos, olha, veja que nós temos, perceba que nós temos 5 parâmetros então, certo? Aqui abaixo do comando, né? Então x inicial, y inicial, x final, y final, e uma marca de linha, né, que desviará o fluxo de execução do programa quando o usuário então clicar com o botão do meio do mouse, tá certo? O botão central do mouse. Então vamos lá. Aqui eu devo colocar x inicial, vou exemplificar aqui, né? Logo abaixo eu devo colocar y inicial, depois x final, depois y final, tá certo? E depois aqui uma marca de linha, para onde o fluxo de execução do programa será desviado quando o usuário então clicar, quando ele der o comando com o botão do meio do mouse, tá certo? Para obter esses 4 parâmetros de coordenadas aqui, que são as coordenadas do mouse, né, eu posso utilizar, na verdade, a ferramenta de captura mouse, a ferramenta captura mouse que fica na parte superior aqui do editor de código, tá? Então essa ferramenta captura mouse, eu posso obter as coordenadas necessárias aqui para que eu implemente de fato esse comando, certo? Vou reduzir o tamanho da fonte mais um pouquinho, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou capturar as coordenadas agora, né? Capturarei as coordenadas x inicial, y final, vamos lá. Desculpa, x inicial e y inicial. Então lá na minha ferramenta, lá em cima, na parte superior do editor de códigos, na barra de ferramentas, na ferramenta captura mouse eu tenho lá o tempo de espera para que ele aguarde até que
eu posicione o mouse onde eu quero posicionar na tela, né, para que ele capture as coordenadas, eu deixarei aqui o tempo de 5 segundos mesmo, já está lá, tá certo? Desculpe, aqui na ferramenta Captura Mouse, clicarei no botão Captura Mouse. Eu vou posicionar o ponteiro do mouse no canto superior esquerdo da minha área de trabalho do Windows, tá certo? Vou capturar aqui, ó, clico no botão Capturar, ele mostra uma mensagem, eu confirmo, né? Eu vou lá na minha área de trabalho e posicionarei lá o botão do mouse lá em cima daquele ícone lá. Ó, ele já capturou a posição inicial aqui. Mas acho que eu fiz uma besteira. Desculpe, farei novamente? Por que eu farei isso novamente? Porque eu quero, na verdade eu quero colocar no canto superior esquerdo da minha área de trabalho, tá? Então farei novamente. Capturar mouse aqui, capturar a posição do mouse, posicionarei lá o ponteiro do mouse lá em cima, naquele ícone. Veja que ele capturou a posição inicial, né? Agora eu posso clicar naquele botão onde tem a setinha vermelha ali, ó, onde estou com o mouse, na parte superior da tela, e posso ir dessa maneira inserir as coordenadas aqui no meu editor. Então eu clico, veja que ele inseriu as coordenadas capturadas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu puxar isso aqui para cima. Então na posição X inicial, eu colocarei aqui o número 34, né, que é a coordenada do X inicial. A coordenada final eu colocarei o número 17. Eu estou copiando e colando aqui, certo? Isso. Agora eu preciso das minhas coordenadas x final e y final. Farei da mesma maneira, né? Então eu clicarei no botão capturar lá em cima, capture na ferramenta captura mouse, né? Fazer isso aqui, clico, confirmo, né? Eu vou posicionar o mouse um pouco mais abaixo nesse ícone aqui, ó, certo? Veja que ele capturou a posição. Agora basta que eu insira isso no meu código, né? Então clicando aqui no botão que tem a setinha vermelha, onde estou com o mouse, veja que ele inseriu as coordenadas. 412, então, é minha coordenada x final, né? E 254, minha coordenada y final, certo? Muito bem. Fora isso, eu preciso definir uma marca de linha, tá certo? Tenho que definir aqui uma marca de linha. A marca de linha pode ser um nome relativo às tarefas que a minha rotina executará. Eu criarei, na verdade, definirei, na verdade, aqui, uma rotina operacional, uma rotina que será executada quando o usuário, então, de fato, disparar, né, clicar no botão do meio do mouse, tá certo? Então, eu coloco aqui, ó, para exemplificar, aqui eu colocarei vá para a outra linha. Só como exemplo, então, para ser mais didático, vá para outra linha. Poderia ser qualquer outro nome aqui, né? Então eu digo isso, e aí eu tenho que definir essa linha no código do meu programa através do comando merk. Tá? O comando merk define uma marca de linha, tá certo? Aqui, ó, merk. Merk, o nome da marca de linha, o nome né, esse nome aqui, tá? O rótulo da marca de linha. Então o que acontece aqui? O que acontecerá é que quando o usuário clicar nesta região delimitada por essas coordenadas aqui, no caso x inicial, y final, x final e y final, ou seja, as coordenadas que eu capturei na tela, o que vai acontecer? O meu programa, o fluxo de execução do meu programa será desviado para esta linha que eu acabei de demarcar aqui, ó. Tá? Ele irá direto para esta linha aqui, ó, certo? E executará as tarefas abaixo, as próximas ações. Então imagina que eu coloque aqui um comando para mostrar uma mensagem, né, na tela, um comando mens que mostra uma mensagem na tela, e eu coloco aqui a mensagem, funcionou, certo? Veja que eu coloquei aqui um bloco de comando, então, que mostra uma mensagem. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que se o usuário clicar na região, clicar com o botão, né, desculpe, o botão central do mouse, o botão do meio do mouse, se ele clicar nessa região definida por essas coordenadas, a execução do programa será diretamente desviada para essa marca de linha, que eu acabei de definir aqui com o comando merk, e mostrará, através do comando mens, essa mensagem na tela aqui, tá certo? Então, o que eu estou dizendo, indo lá para a área de trabalho do Windows, neste momento aqui, como eu defini isso? Né? Eu defini da seguinte maneira: a partir do canto superior esquerdo da minha tela até o ícone aqui embaixo, ó, eu tenho um retângulo, na verdade, aqui. Veja que nesta parte aqui da tela, onde eu estou passando o mouse, eu defini uma área retangular através daquelas coordenadas que eu coloquei lá no editor da inteligência computacional, tá certo? Então eu defini uma área retangular na qual se o usuário clicar dentro dessa área retangular, quando o usuário clicar dentro dessa área, né, será executada alguma ação dentro do meu programa. O meu robô executará alguma operação, tá? Então isso é feito através desse comando new detect
mouse roll, desculpe. Mas também é necessário utilizar um outro comando, que é esse comando aqui, ó, onDetect, onde eu estou aqui no manual da linguagem, onDetect mouse roll, tá? Se você não definir este comando, o mecanismo de entrada por mouse para o botão do meio do mouse não será ativado. Então é necessário ativar o mecanismo de entrada, né, para que seja possível, então, utilizar o outro comando lá, que é esse comando aqui, ó, new detect mouse roll. Então o que eu preciso fazer é definir, né, aquele comando. Eu vou copiar esse comando aqui, tá, lá para o meu editor de código. Acabei de copiar aqui, né. Então eu vou colocar ele logo abaixo aqui, ó. Então depois que eu defino as coordenadas, né, que eu defino os parâmetros desse comando aí, eu preciso definir também, então, este outro comando, onDetect mouse roll, né. Se você não definir este comando, então o comando new detect mouse roll não funcionará. Esse comando, esse bloco de comando aqui, não funcionará caso você não defina esse comando. Então o que eu fiz? Defini os parâmetros e depois eu disse ao editor de código que eu quero ativar essa entrada por teclado, por mouse, desculpe. Quero ativar essa entrada por mouse. Então eu digo que eu quero ativar, tá certo? Depois disso, ainda falta definir mais uma coisa aqui, tá? Então, após a execução desses primeiros comandos, por padrão, o meu programa continuará sendo executado, né, linha por linha, comando por comando, até o final do programa. Tá? Neste caso aqui, todos os comandos abaixo serão executados. E não é isso que eu quero que aconteça, tá certo? Eu quero que, na verdade, exista uma pausa, precisa existir uma pausa, que o meu programa, o meu robô precisa aguardar até que o usuário dê um comando com o botão do meio do mouse, né? Para que só depois ele execute a ação que eu defini. Que seria esse bloco aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer? Preciso definir aqui um looping. Então, um looping é onde meu programa, o meu robô ficará parado, esperando pelo comando do usuário. Então eu faria o seguinte aqui, ó. Eu definirei uma marca de linha, veja, comando merc, colocaria assim, ó, parado aqui. É só para ser mais didático, tá? Que eu estou utilizando esses nomes muito óbvios, muito ingênuos, né? Então eu colocaria aqui o seguinte, olha só, gomerc. Agora o comando gomerc, ele faz o quê? Ele causa um desvio de fluxo aqui, tá? De execução do meu programa. Então o que eu acabei de definir aqui neste bloquinho de comando, esse bloquinho de comandos, né? É apenas um looping, um pequeno looping, né? Uma parada. Meu programa ficará parado aqui, né? Ele passará por este comando, executará o comando gomerc e irá diretamente para essa linha aqui, ó, onde está definido a marca parado aqui. Tá? Então ele ficará fazendo isso. Ele chega no comando gomerc, desvia para esta outra linha e fica nesse bloco aqui. Ele não sai desse bloco e fica executando continuamente esse bloco de comando aqui num looping, como eu já disse, é um looping. Ele fica rotacionando aqui, ó, executa esse comando, né, executa gomerc, vai para a linha onde tem este rótulo, parado aqui. Aí executa de novo gomerc, vai para a linha onde tem o rótulo, né, parado aqui. E na verdade ele fica o quê? Parado aqui. Exatamente isso. Ele fica aqui até que o usuário dispare um comando com o botão do meio do mouse, o botão central do mouse, e neste caso definido com essa área retangular, né, que eu já mostrei, né, com essas coordenadas aqui, ó, nesta área retangular da tela que eu defini nesse momento. Se o usuário clicar nesta área aqui, né, então será disparado uma operação, uma ação aqui, que na verdade é esse último bloco de comando que eu defini aqui, ó, né, será mostrada uma mensagem na tela, aqui, ó, através do comando mens, tá certo? É isso então, tá? Então, definimos aqui o mecanismo de entrada, ativamos o mecanismo de entrada por mouse, né? O robô fica parado nesse looping para aguardar o comando do usuário. Quando o usuário clicar, então o fluxo será desviado para esta linha aqui, ó. Vai para outra linha, né? Será desviado para esta linha e executará esse bloco de comando aqui, mostrando a mensagem funcionou, tá certo? É isso que acontecerá se eu executar este programa. Tá? Como eu já disse no início dessa aula, não executarei, não testarei na prática, porque este programinha que eu acabei de criar é muito parecido com os programinhas que eu demonstrei nos outros vídeos, dos comandos new detect click left e new detect click right, que seriam comandos que detectam a entrada com o botão direito e esquerdo do mouse, tá bom? Os botões direito e esquerdo. Ok? Isso que eu tinha para mostrar nessa outra aula. Por favor, assista aos outros vídeos dos outros comandos que eu citei aqui, né? Para que você compreenda, na verdade, como funciona este comando também, este comando dessa aula, que é o comando new detect mouse roll, né? Esse era o objetivo da aula. Então, muito obrigado e até a próxima, tá bom?